Vídeo de hoje do canal do Nicola completamente diferente daquilo que você está habituado, mas com uma pauta super importante. Vou contar para você a partir de agora quais os menores jogadores entre os titulares quando o assunto é salário, quem que ganha menos no seu time do coração. Só para trazer informações, essa ideia surgiu quando eu publiquei na manhã dessa quinta-feira que o João Gomes, autor do primeiro gol na vitória do Flamengo contra o São Paulo, é aquele titular do time de Dorival Júnior com o menor salário, R$50 mil por mês. Logo, o Flamengo, que tem 9 atletas com salários de pelo menos R$1 milhão mensais, entre esses 9 atletas tem até jogador que não atua, como o Vitinho. Achei a história interessante, a pauta legal e fui buscar mais informações com dirigentes de clubes de futebol no Brasil. Todos os números que eu vou passar por aqui foram divulgados por gente do próprio clube. Ainda estou atrás de mais informações para acrescentar mais clubes. Nos próximos dias, conforme forem surgindo as notícias, a gente vai acrescentando, beleza? Outra coisa importante antes da gente começar a passar quais são os atletas titulares que menos ganham em cada um dos clubes. Essa informação também é importante e relevante para critério ou para o cálculo da multa rescisória em território nacional. Você sabe que qualquer jogador de futebol tem duas multas, uma para o Brasil, outra para o exterior. A do Brasil é calculada de acordo com o salário do jogador vezes 2 mil. Já a do exterior ela é qualquer valor, desde que exista um acordo entre o atleta e os representantes do atleta, obviamente, e o clube, né? Voltando à multa nacional, se o salário é muito baixo, a multa rescisória para países ou para clubes de futebol no Brasil acaba sendo baixa, e aí a gente pode resgatar o caso do Vitor Roque, que foi comprado pelo Atlético Paranaense mediante pagamento de multa rescisória de R$24 milhões. Ele jogava no Cruzeiro, já era um dos destaques do time, com salário de R$12 mil mensais. O Cruzeiro vinha tentando renovar o contrato dele, sempre com ofertas baixas. O Atlético Paranaense depositou o valor da multa rescisória e hoje esse atacante já vale 70, 80, 90 milhões de reais, especialmente pelos gols marcados na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Bom, bora começar essa lista, e o jogador mais barato entre os titulares a aparecer nessa relação é Andrei Santos, volante de apenas 18 anos de idade, uma das grandes sensações do futebol brasileiro. Teve 2 ofertas recentes do Barcelona, propostas grandes. O Vasco entende que não vale a pena vendê-lo, embora a multa rescisória no Brasil seja das mais baratas. É que ele ganha R$7 mil por mês, com o valor da multa rescisória de R$14 milhões. Para sorte do Vasco, nenhum clube brasileiro quis comprar essa briga. Jogador que tem enorme futuro, as renovações ou as discussões para a renovação do contrato seguem emperradas. Já o alemão, centroavante que tem feito gols com a camisa do Internacional, veio do Novo Hamburgo, é dono do menor salário entre os atletas do Colorado, R$30 mil por mês. Jogador que vai ter seu contrato prorrogado muito em breve, para que essa multa rescisória seja aumentada e para que faça jus também ao novo momento do atleta. No Flamengo, como eu contei para vocês, João Gomes é dono do menor salário, titular absoluto do rubro-negro. Já teve propostas do Atlético de Madrid, do Torino e sondagem do Lyon. Atleta que foi revelado nas categorias de base e recentemente recebeu uma oferta do próprio Flamengo para estender seu vínculo por um salário de R$80 mil mensais. É óbvio que o João Gomes e seus representantes recusaram. O Flamengo tem uma folha salarial de R$30 milhões mensais, com muita gente ganhando acima de R$1 milhão por mês. Vitinho, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Everton Cebolinha, Vidal, entre outros. Até o Gustavo Henrique, que até outro dia jogava no Flamengo, tinha vencimentos de R$700 mil mensais. Entre salários, direitos de imagem e luvas, é baseado nisso que não há a menor possibilidade de o João Gomes aceitar uma proposta tão baixa. Bora mudar de time e falar a respeito do Red Bull Bragantino. Hoje, o atleta do Red Bull com o menor salário é Sorriso. Recentemente contratado, jogador que fatura R$70 mil por mês. Seguindo com essa rodada de informações de atletas, quero falar sobre o Corinthians. Tem alguma suspeita sobre o Timão? Se você falou do Adson, acertou. Mais um, como quase todos que eu citei aqui, revelado nas categorias de base do próprio clube. O Adson foi recentemente promovido ao time de cima, esteve entre os titulares no empate em 2-2 do Corinthians contra o Fluminense, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Adson já renovou seu contrato desde que subiu ao time principal e fatura hoje R$80 mil mensais, muito menos do que alguns dos contratados que não têm conseguido jogar com bastante frequência. Só para citar um caso, o Juliano ganha 10 vezes mais, hoje fatura R$800 mil mensais.
Paulinho com um salário de 1.300.000, não atua desde a metade do ano por conta de um problema no joelho. O William, que já foi embora, também ganhava 1.300.000. Só para você ter uma mínima ideia de como ter atletas promovidos da base para o time principal ajuda a baratear a folha salarial e garantir depois vendas futuras. Hora de falar sobre o Botafogo, outro atleta com números muito interessantes. Jefinho é o jogador mais barato entre os titulares do time de Luiz Castro. Jefinho, que acaba de ser comprado em definitivo do Resende. Nos tempos de Resende ele tinha direito a um salário de R$ 1.100 por mês. E ele ganhava R$ 1.000 do empresário a cada gol marcado. Então foram vários os meses em que ele ganhou mais com o prêmio dado pelo empresário do que propriamente com o salário dos tempos de Resende. Foi por empréstimo para o time sub-23 do Botafogo com vencimentos de R$ 15.000 mensais. Como ele acaba de ser comprado, já assinou um contrato diferente. O Botafogo passou a ter 60% dos direitos econômicos depois do depósito de R$ 1.200.000. Até por isso o Botafogo se sentiu na obrigação de dar um novo salário. O Jefinho vai faturar R$ 100.000 por mês, ainda assim segue como o mais barato entre os jogadores do time de John Textor. Bora falar agora sobre o São Paulo. Quem que você chutaria que é dono do menor salário? Esse eu acho que talvez você erre. Até porque é um jogador com algum moral, já está há bastante tempo no time principal. O dono do menor salário entre os titulares é Igor Gomes, que fatura R$ 100.000 por mês. Por que o Igor Gomes? Porque há meses o São Paulo tenta uma prorrogação do contrato com direito ao aumento salarial do meio atacante e o Igor não aceita as propostas. Ele tem a intenção de se mudar do São Paulo para o exterior e a dificuldade da prorrogação do contrato e do aumento salarial vai fazendo com que ele tenha salários defasados, por exemplo, na comparação com o Pablo Maia, com o Rodrigo Nestor, entre outros atletas recentemente promovidos das categorias de base. Até o Diego Carlos, que é zagueiro, ganha mais do que o meio atacante. Só uma curiosidade para vocês, em geral, os atacantes, centroavantes e pontas são aqueles mais bem pagos de cada time. Depois passa para os meias, para os volantes, para os laterais, para os zagueiros e por último para os goleiros. E é claro que existem exceções, se o goleiro, se o zagueiro, se o lateral for um cara muito acima da média, ele vai ter vencimentos maiores do que a categoria. Mas é mais ou menos essa a escadinha. Quanto mais para frente, quanto mais perto de marcar gols esse jogador tiver, maior é o rendimento, maior é o salário dele. Só para fechar sobre o Igor Gomes, contrato só até 30 de março do ano que vem. A partir de outubro ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça. Para qualquer time, a ideia dele e dos familiares é se mudar para o futebol europeu. Bora fechar essa relação com mais dois atletas, de Santos e do Palmeiras. No Santos, o dono do menor salário é Zanocelo. Atleta que ainda pertence à Ferroviária, está emprestado ao Santos até a metade do ano que vem. O Peixe já tem tratativas com a Ferroviária para compra em definitivo do jogador. Zanocelo ganha R$ 100.000 mensais. Recentemente, inclusive, ele recusou uma proposta para deixar o Peixe. Está bem animado com tudo que tem vivido por lá. Há um plano de carreira feito pelo Santos para que o Zanocelo siga como titular, siga aproveitando as oportunidades e um pouquinho mais para frente seja vendido em definitivo. Esse salário de 100 mil ainda está condicionado aos tempos de atleta da Ferroviária. Para fechar sobre o Palmeiras, o atleta mais bem pago de toda essa relação pertence ao Verdão. Trata-se de Danilo. R$ 200.000 por mês. Mas, antes que você considere, nossa, como o Danilo está ganhando bem, é importante lembrar que hoje o volante é o mais valioso num elenco extremamente recheado de bons jogadores. Danilo tem um valor estimado em mais ou menos 30 milhões de euros. Já foi cotado para jogar em alguns dos grandes clubes do futebol europeu, embora não tenham existido propostas oficiais nessa janela de transferências. Atleta que recentemente foi convocado para a seleção brasileira. E os 200 mil para o Danilo são praticamente de graça, levando em consideração a comparação com atletas do próprio grupo. Recentemente o Atuesta foi comprado por uma função parecida. Ele veio do futebol americano, 5 milhões de dólares no investimento para a compra dos direitos econômicos. Entre salários, direitos de imagem e luvas, o Atuesta embolsa R$ 650 mil por mês. Mais do que 3 vezes na comparação com o Danilo. Mais um exemplo de que investir nas categorias de base e aproveitar desses garotos no time principal é sinônimo de vendas boas no futuro não muito distante e de folha salarial bem mais baixa na comparação com reforços que você vai buscar no mercado. Curtiu o vídeo? Quem ficou faltando? Se você queria que eu levantasse o salário do atleta do seu time do coração, use o espaço para comentários para resgatar, para sugerir esse time. Alguns eu já tentei com dirigentes e os dirigentes não quiseram passar, estou tentando por outros caminhos para deixar você sempre muito bem informado. Esquece também de deixar like, de me seguir por aqui, aquela coisa toda, fechou? Abraço, tchau!